Hello, Olá, muito bom dia, boa tarde. Olá, Mari. Aqui estamos nós para o nosso podcast semanal para falarmos sobre os jogos que foram e os que vêm aí para esta semana. Mari, boa tarde. Como tu estás? Estás benzinha? boa tarde, tudo bem? Sim, deixando aí também, né? Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando. Nosso segundo podcast, né? O primeiro foi muito bem, tanto em bets quanto no feedback da galera, né? Então espero que vocês curtam. Enquanto a gente está aqui, né, gravando, a gente está assistindo o Canadá ser campeão olímpico aqui no futebol feminino. O Canadá que derrubou a nossa última match no Brasil, né? E derrubou aí a imparável Suécia também de ser campeã. Mari, era completamente as campeãs improváveis. Ninguém Totalmente. diria que o Canadá ia ser campeão olímpico feminino no futebol. Olha, devia ser uma odd assim na casa dos 20 aí para o Canadá. Espera aí. Aham. E agora diz-me uma coisa, e já que estamos a falar em campeões olímpicos, o Brasil está muito bem também, até está Sim, a arranjar umas medalhas porreiras. Ao que é que se deve isso? cara, eu acho, eu já comentei isso antes, né? Eu acho que a gente produz muito atleta bom para um país que investe pouco. Então, não sei se é algo em questão já de uma genética que favoreça, mas em geral, né? É um país grande também, tem muita gente, então dá para garimpar bem, mas o Brasil produz muito atleta, né? E nem sei se merecia aí tanto os atletas que produz, porque mais de 40% de quem estava na Olimpíada nem patrocínio tinha. O rapaz lá do arremesso de peso que ficou em quarto treinava no terreno baldio. Então, assim, é subdesenvolvido aqui o investimento no esporte, né? É Fora isso aí de que eu ia, futebol. era isso que eu te ia perguntar, porque Portugal investe pouco, mas somos um país muito pequenino, investe pouco no desporto escolar, comparando com outros países da Europa. Epá, Então, é mas verdade. aqui também não se investe, não. Se a pessoa quer se dedicar, né, ela vai partir para patrocínios assim privados, por exemplo, o skate, né, que foi uma ótima para nós e trouxe medalha só no feminino parque que não, né? Foram 3 pratas em 4 modalidades. Então, uma modalidade, por exemplo, que o Brasil nunca investiu, não tem investimento nenhum. Os nossos skatistas que estavam lá moram tudo nos Estados Unidos, tem parceria aí com Red Bull, TNT, e assim vai. Os melhores que estavam lá não moram no Brasil, entende? A maior parte dos nossos atletas de alto nível ou não mora aqui, ou tá aqui passando perrengue, né? Ou, por exemplo, a Martine Grael, que ganhou a vela com a outra moça lá. Ela já é de uma família de atletas, né, do aquático e tal. Eles são lá de Niterói. Eles têm uma escola e tal, Yeah. vários projetos sociais da família Grael lá para impulsionar o esporte também. É um esporte bem elitizado, né? Mas eles têm vários projetos bem legais lá. Então acaba ficar mais a cargo dos atletas, né, do que um envolvimento do Estado. A gente pega, por exemplo, a seleção brasileira de futebol feminino. Teve aí o investimento, né, a contratação da Pia, depois de ir muito bem numa Copa do Mundo, depois de quase derrubar a França, que era dona da casa, numa Copa do Mundo que, assim, a gente não tinha nada, a gente só tinha a Marta e a Formiga, o que a gente sempre teve, né? E diz-me uma coisa, a nível de, e já que estamos aí a falar em medalhas de ouro, houve uma boa medalha na ginástica, também era um desporto improvável. Assim, o Brasil tem sua tradição na ginástica, né? A gente tem medalha de PAN e tal, e normalmente a gente consegue alguma coisa no masculino. Mas realmente, assim, totalmente improvável a vitória da Rebeca lá. A Biles não fez aquela prova, né? Sim, é Então, verdade. a principal concorrência ela Abriu não ali, teve. ela não fazendo a prova, abriu ali uma data de espaços, mas
o Brasil nunca tinha ganho no feminino uma medalha na ginástica, pois não? Não, foi a primeira. E aí, né, já chegamos com o pé na porta aí com a medalha de ouro. E Nossa, tu assim. achas que isso vai fazer com que nos próximos Jogos Olímpicos em Paris isso vá mudar alguma coisa? Achas que o Brasil vai olhar para os Jogos Olímpicos agora, que conseguiu ter resultados muito bons, com os atletas sem terem apoios? Achas que vai haver aqui. Porque, por exemplo, os atletas olímpicos que tiveram medalhas olímpicas de Portugal são atletas de grandes clubes, ou do Benfica, ou do Sporting, e que têm ordenado, são pagos, são atletas profissionais, ok? No Brasil isso não acontece, pois não? Assim, por exemplo, em esporte coletivo, né? Se for pegar aí um vôlei, sim. Agora, num judô, por exemplo, não. A pessoa, a maioria das vezes ali, E no ela se atletismo não banca. percebi, desculpa. Estava a passar um helicóptero aqui para o hospital e não ouvi. Estavas-me a dizer que era no atletismo que trabalha, que estão ligados a equipas de. Não, eu comentei esportes coletivos, né? Tipo Esportes vôlei, coletivos, assim. desculpa, sim, Aí ok. você tem, a gente tem até um bom campeonato de vôlei brasileiro, a gente tem um bom campeonato de basquete brasileiro também. Porém, assim, aí você parte atletismo, judô, não tem, eu não acho que vai ter, Raquel, porque na última Olimpíadas, que foi aqui, tipo, tava em casa, Yeah. né? Se falava muito do legado olímpico, a gente tem sim iniciativas do governo, né? Auxílio para os atletas, mas é uma coisa assim, acho que está na casa aí dos R$ 2.000, que, né, para ser uma profissão não tem como. Mas eu não acho, infelizmente, eu não acho que vai mudar a questão do investimento, porque se não mudou no Rio, não creio que mude lá, entende? Se falou muito sobre isso depois do Rio, né? Se investiu um pouco para o Brasil não fazer feio nas Olimpíadas. A gente está próximo até de superar a campanha do Rio. Pode até ser que a gente termine aí com uma campanha boa ou até melhor do que a última, mas assim, não vejo muita coisa mudando, não mudou muita coisa desses 4 anos para cá, e parece que na hora que chega nas Olimpíadas a gente sempre debate as mesmas coisas, só que na hora H ali, né, na hora de votar, enfim, né, que essas coisas acabam sendo questão de poder público, né, não se resolve, não. Eu não vejo aí alguém que tenha interesse, né, além da iniciativa privada, em Yeah. investir no esporte brasileiro. Para finalizar, para irmos começar depois a falar sobre os nossos jogos, como é que tu vês a situação, Tandara, sem estar agora na equipa de vôlei do Brasil? Como é que tu vês a equipa sem ela? Eu vejo bem até a equipe sem ela, porque quem joga no lugar dela é a Rosa Maria, que tem jogado, né, os últimos jogos e tem jogado muito bem. Porém, assim, eu acho que o mais tenso é o abalo psicológico, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente sabe que ela foi pega num antidoping por possível violação, mas eu não sei ainda exatamente, né, por que, como, quando. Então, assim, vai ter aquele abalo, né, num time que estava preparado, aí chegou a uma final olímpica meio relegada, digamos, né, só que vai enfrentar as favoritaças. Eu vi o jogo ontem dos Estados Unidos com a Sérvia, avassaladoras, assim, deu medo dessa final, acho que vai ser uma final duríssima para o Brasil, e agora é mais um peso aí contra nós, né? A gente já não seria favorita para a final mesmo, mas agora a gente é menos ainda. Nem tanto pela ausência física, né? Apesar dela ser uma jogadora importante do Brasil, mas eu acho pela questão psicológica mesmo. Vamos ver. Vamos ver como é que vai acontecer. Eu vou torcer pelo Brasil para já, porque eu acho que elas são mesmo máquinas. Eu adoro-as ver jogar. A seleção brasileira, gosto mesmo. Em vôlei, eu acho que elas são muito boas. Bem, e hoje estava a olhar para os jogos do fim de semana, estava a preparar o podcast
e também o podcast do Aposta 10 e tudo mais, e veio-me aquele sorriso à cara de uau, Voltou! uau! É que Temos jogos enfim, meu bons. Deus! Nem lembrava Holanda, mais. Championship, Liga 1, Liga 2, é sério! Segunda Liga de Portuguesa, Primeira Liga. Uau! Está aí tudo, graças a Deus. Falta as grandes ligas, falta a Premier League, falta Série A, falta a Liga 1 francesa, mas já dá para nós desbravarmos aqui muita coisa, certo? A tua Championship está aí, vai começar. O que é que tu esperas para a Championship este ano? Esperas que seja outra vez uma liga equilibrada, uma liga over, uma liga com ambas marcam? Achas que vai haver mais desfazamentos? O que é que tu esperas para esta liga? E depois tens alguma coisa para este fim de semana? Sim. Bom, vamos lá. Em geral, é sempre um campeonato bem equilibrado, né? Lembra um pouco aí um campeonato brasileiro, só que a gente tem 42 rodadas e 24 times, né? Então, é bastante time. Só que coloco aí como principais candidatos a subirem, né? Até duas das equipes que caíram, o Bournemouth e o West Bromwich. E o Sheffield United. Sheffield que tomou uma decisão perigosíssima, manteve o elenco da Premier. Perdeu, acho que um jogador só. Então, assim, é um elenco caro, né? Caro para jogar uma Championship. Vai se pagar aí se o Sheffield conseguir ser campeão. Só que tem Bournemouth, tem West Bromwich, tem Fulham na briga também. Fora os que bateram na trave ali no ano passado, né? De repente, aí um Millwall, um Queen's Park dando uma crescida, então até o Stoke deu uma ajeitada na casa aí para essa temporada, o Stoke que na temporada passada era cotado como candidato ao acesso, não fez uma boa temporada, mas se arrumou bem aí o Stoke para essa, então vamos às bets, né? Eu espero, Agora. quanto a over, assim, a Championship ela é bem louca, né? Ela não costuma sair muito aí da sua média de gols, mas é uma média alta, né? Uma média aí de campeonato inglês, na casa aí dos 2,5 gols. Mas então, eu vou começar aqui pelo jogo do Bournemouth com o West Bromwich. É um jogo bem interessante, né? Duas equipes que estão vindo da Premier League. As duas acabaram de ser rebaixadas de volta, né? O Bournemouth ficou bastante tempo nas divisões inferiores, subiu a Premier e voltou. O West Bromwich já está fazendo esse ioiô aí há algum tempinho, né? Já cai e volta há algum tempo. Então, assim, realmente é um jogo equilibrado para as duas equipes. Vejo aí níveis de elenco bem parelhos, só que também vejo vontade aí dos dois de estrear com o pé direito, sabem que são candidatos ao acesso ambos, sabem que uma vitória aí, mesmo sendo uma primeira rodada, é importante. Então, para mim, aqui, o Bournemouth jogando em casa, um elenco ainda um pouquinho melhor. As duas vêm de pré-temporada, né? Então a gente não tem muitos resultados significativos na minha visão, porque acaba que é tudo amistoso. Apesar do West Bromwich também estar aí numa boa fase de amistosos, né? Amistoso eu não conto muito. Eu vou deixar em meia unidade, então. Meia unidade, é isso? Ou não? Sim. Não, meia unidade, isso aí. No handicap zero do Bournemouth, tá com uma odd 1,73 na VBET. Eu achei bem interessante, tá bem acima aí das outras casas. Bem Então, acima. Cá na casa portuguesa está a 1,60 e na VBET está 1,73, está muito bom. E é assim, empate anula, não tá nem naquela linha nem está asiática, a dar, exatamente. Em caso de empate, a aposta é devolvida e nem estamos aí para nenhum handicap, que está quase a bater o handicap menos 0,25 para as outras casas, ok? Pois é. Está com um bom preço. E agora, qual é que é o outro jogo? Tens mais algum? Sim, tem o Cardiff Barnsley
Barnsley, que fez até um bom trabalho aí na temporada passada, perdeu seu técnico, mesmo assim trouxe alguns reforços aí para essa temporada, mas eu não sei. Aí eu já acho que vai precisar desenvolver, né, um trabalho de um técnico que ainda não está tão encaixado com o time. Gosto do Cardiff dentro de casa, o Cardiff que também era candidato ao acesso na temporada passada, fez uma temporada bem ruim. Então aqui no Cardiff, aqui eu vou querer mesmo menos 0,25 do Cardiff, né? De novo, uma equipe que joga em casa, não é tanto pelo mando de campo, apesar de a gente já ter público na Premier, né, e na Championship. Mas, assim, gosto mais do time do Cardiff para essa temporada. Acho que tem mais chances aí de ir mais longe, né? A gente tem uma odd 1,89 na VBET. É interessante as odds que estás a dar para as odds que aparecem aqui da Solverde, que é de Portugal. 1,75 é enormíssimo, mais 14 ticos. É uma loucura mesmo. E diz-me uma coisa, aqui o Cardiff, tu vês o Cardiff pelo menos a ganhar, ou então se empatar, pode... Nós temos a nossa aposta meia devolvida. Na Championship, eles já tiveram... eles já jogaram, são duas equipas que se conhecem bem. Tu achas que nestes inícios de época, de época, é importante as equipas terem esse conhecimento? Vou reformular. Imagina que as equipas que desceram da Premier, da Série A para a Série B, todas as que desceram e que vão encontrar equipas que supostamente são mais fracas do que elas eram, porque elas estavam numa liga superior. Tu achas que estas equipas, quando descem, elas são favoritas? Neste caso, não, são duas equipas que são da Championship, mas imagina que uma delas tinha descido. Tu achas que eles dão o favoritismo porque essa equipa desceu de divisão ou não? Dão. Eles dão, mas assim, também o mercado já se antena aí nas contratações, né? Então é o caso, por exemplo, do Sheffield. O Sheffield foi assim, tomou tapa na cara, né, na Premier League, foi o lanterna da competição, foi destruído ali nossa, foi muito feia a campanha do Sheffield, né? Primeiro jogo aí de abertura na Championship tem uma odd em 75 para vencer o Birmingham, que é uma equipe bem limitada. Então, assim, com certeza pesa aí o fator ter vindo, né, de uma liga melhor. Nem sempre quer dizer que a equipe vai estar melhor, né? Nesse caso, o Sheffield é um time que manteve o elenco, vai pagar caro aí para ir bem nessa Championship, então espera-se que corresponda, né? Mas em geral, as equipes, quando caem de divisão, o West Bromwich é um. Caiu de divisão, perdeu aí seus principais jogadores. É difícil, né? Você ter um rebaixamento e manter os principais nomes. Boa. Bom, e agora? Mais algum? Eu tenho uma última aqui, que eu vou fazer uma duplinha, que eu estava testando se tinha como fazer aqui na VBET, mas temos. Eu vou duplar também handicaps, eu vou fazer só handicaps nessa rodada. Pode ser que dê tudo errado, né? Championship, a gente nunca sabe. Aí, às vezes... deixa-me eu dizer-te uma coisa. Eu vou falar sobre a Liga Portuguesa e eu digo sempre, o que é bom neste momento onde nós estamos é que nós estamos no início da época. Nós temos muito tempo para que, se as nossas análises hoje não correrem bem, nós temos muito tempo para elas se desvanecerem durante a época toda. Por isso, para mim está tudo bem. Se a gente errar, olha, erramos. É natural, não temos bola de cristal. Exatamente isso, né? A Championship é comprida e tem 40 e poucas rodadas para nos pagar. Mas então a minha última duplinha aqui para essa rodada de abertura, né, vai ser um handicap 0 de Fulham e Stoke City. O Fulham enfrenta o Middlesbrough, com uma odd aí de vitória, né, handicap menos 0,5. E o Stoke City enfrenta lá o Reading, também com uma odd de vitória, se eu não me engano, mas um pouquinho mais alta.
eu vejo aí boas chances. O Fulham, para mim, é candidato ao acesso. O Stoke é candidato a estar ali brigando por playoff, mas não sei se pega. E eu achei os dois adversários muito desmantelados. Foram equipes que estão com elenco curto para a temporada, não tinham se ajeitado muito bem ali ao final da janela ainda. Então, eu vou deixar essa duplinha aí. Essa eu vou deixar a comunidade. Vai dar uma odd de 1,90. Handicap 0, Stoke e Fulham. Sim, mas é o Stoke com quê? Qual é que é a entrada do Stoke? Handicap 0, os dois. Handicap 0 do Stoke. Para o Stoke, a 1,37 está a estar maior de certeza. 1,41 aqui. Depois, no final, já sabem, nós vamos ter lá a amostra com as nossas odds, porque ainda não temos a hipótese de mostrar a VBET, mas assim que for possível vai acontecer. E agora? Bom, eu quero falar de... né? Isso, eu quero falar de Libertadores. Libertadores. Ui, que medo. É uma competição que eu gosto bastante, né? Acontecem umas coisas bizarras aí, mas eu sou fã da Libertadores, tenho bons resultados, assim como na Sula também, né? Que é o submundo aí, você gosta de Liga Europa, eu gosto de Sul-Americana. Diz-me, vais querer o quê? Falar do São Paulo com o Palmeiras? Não. Clássico paulista, galera já sabe que eu não curto. Desculpa, eu estava a ser um bocado malandra, desculpa. Eu nem quero nem falar disso daí, só torcer. Que bom. Então, qual que queres falar? Essa é uma bet que eu já passei em outros lugares, já comentei sobre, mas eu não vou deixar de estar falando dela aqui também, porque para mim tem muito valor nesse jogo do Flamengo com o Olímpia. O Olímpia é um time muito limitado. O Flamengo poupou nessa rodada de Copa do Brasil. Tudo bem que tem o jogo do Brasileirão aí no meio de semana, mas no final de semana, mas não deve pesar contra. Eu acho que, cara, é muito acima. A disparidade entre as equipes é gigantesca, assim. Não tem cabimento eles terem dado uma vitória do Flamengo nesse jogo para mim. A gente já não tem mais essa vitória, né? Ainda tá com uma odd interessante na VBET, tá 1,66. A maioria das casas aí já derreteu mais. Mas eu vou mandar aqui esse mais de 1,5 gols do Flamengo, com uma odd de 1,90 e uma unidade. Realmente, esse é uma bet. Confiança é sempre difícil da gente falar, né? O jogo é ida e volta, o jogo é no Paraguai, a gente vai ter o jogo de volta aqui, então nunca existe certeza, mas para mim poderiam ter colocado odds aí até mais abaixo pro Flamengo. Acho que merecia mais aí o Mengão. E diz-me uma coisa, o Flamengo está super moralizado, tem feito uns jogos estrondosos, está a marcar muito. Tu achas que eles vão... é uma das coisas que eles querem ganhar Libertadores também, não é? Eles vão para este jogo sem ter muita piedade e vão querer pelo menos arrumar logo a questão. Na Libertadores, o gol fora vale por 2 ou já também está abolido? Sim, as únicas competições onde a gente ainda tem o gol fora, Liberta e Sul-Americana. Até por isso, né, da odd tá alta, mas é que realmente eu não vejo o Olímpia sendo capaz de impedir o massacre, entende? Para mim, até vai fazer um jogo bem parecido com o que fez do Inter, né? Retranca total, só que para mim não aguenta. E agora, tens Série A. Sim, para mim, confrontos bem difíceis aí essa semana na Série A. A gente vai ter outro clássico paulista, né? A gente vai ter Santos e Corinthians na Vila lá. Mas o jogo que eu vou deixar aí uma sugestão é esse jogo de hoje, Sport Recife e Bragantino. O Bragantino já esteve melhor aí na competição, né? Não vive aí o seu melhor momento. O Sport, por incrível que pareça, eu acho um time bem ruim.
mas por incrível que pareça, tem jogado até melhor aí fora do que dentro de casa, né? Dentro de casa tem apanhado bastante, tem tido muitos 0-0, o que pode ser um problema aí, né? Mas nesse jogo aqui eu acredito em gols, eu acredito que o Bragantino vai buscar, né, uma vitória e de repente acho que tem capacidade aí até para o Sport deixar o seu golzinho. Por conta disso, eu vou trabalhar com a linha do over 1,75 no jogo. Poderia pegar também aqui uma vitória do Bragantino, que eu também acho interessante, só que é justo aí para mim a vitória onde está. O ideal seria um handicap menos 0,25. E eu não vou casar as duas, né? Não vou pegar a vitória do Bragantino junto com uma linha de over, que é algo que eu às vezes faço, porque tem muito 0-0 na casa do esporte. Yeah. Então, seria aí um placar cretino para mim, né? Então, eu vou fazer esse over 1,75, né? Aquela linha que divide ali, caso saírem 2 gols, eu ganho metade. Precisaria de 3 aí pro lucro, né? Mas com 2 eu já não perco ainda, ganho metade. Então, é uma odd 1,75 também aqui na VBET. Aí eu vou deixar meia unidadezinha só. Ok. E diz-me uma coisa, o resto dos jogos da Série A, tu achas que as equipas, os treinadores vão continuar a mexer muito e a pôr equipas mistas por causa das competições que têm a meio da semana? Olha, eu acho, por exemplo, a gente pega aí um Atlético Mineiro, né, que teve aquele jogo contra o Bahia antes de ontem, né? Anteontem. E, então, assim, já deu uma desgastada, vai jogar com o América Mineiro, perdão, com o América Mineiro não, vai jogar com o Juventude lá, então vai ter que viajar para Santa Catarina, e na terça pega o River Plate pela Liberta. Então, eu acho, assim, por mais que seja jogo de volta, né, eu acho, assim, que o Galo é um que eu não quis falar nada do jogo, porque para mim vai ter mudanças aí nesse time. Agora, um Santos que poupou, né? Um Flamengo que poupou total na Copa do Brasil, mesmo tendo jogo na próxima semana, devem jogar titulares. E o Palmeiras? O Palmeiras é uma incógnita, né? O Palmeiras, para mim, joga misto aí no Brasileirão e titular na Liberta, mas não sei. A questão é que o Palmeiras é tipo o Flamengo, né? Mesmo um time mexido, ainda é um time muito bom. Yeah. E diz-me uma coisa, eu sei que é muito cedo, mas quem é que tu vês que vai passar em primeiro lugar nesta primeira ronda? Na primeira fase, na primeira mão, eu não sei como é que se diz aí. Primeiro turno, talvez? Primeiro turno, sim. Quem é que tu vês os 4 primeiros? 4? Palmeiras, Sim. Flamengo, Bragantino e mais alguém. Aí essa vaguinha eu deixo para o caos aí. Quem vai brigar, né? O próprio Fortaleza que tá ali, mas para mim não consegue manter. Eu acho que o CAP, acho que o CAP. Eu gosto muito do trabalho do treinador do Atlético Paranaense. É um time, por exemplo, com um elenco bem abaixo do Galo. É filho de um ex-treinador e de uma estrela do Benfica, sabias? É português, né? O técnico. Mas ele, assim, o elenco do CAP é muito pior do que o do Galo. Não tem um Hulk, né? Para resolver. Aí, mesmo assim, eu acho a campanha do CAP muito constante. Talvez aí. Não dá para dizer mais do que a do Atlético, sendo que o Atlético tem 10 vitórias, né? O CAP só tem 7. Mas acho uma campanha, assim, que tende a se manter aí, eu acho que pode brigar por G4. Mas para mim o campeonato é de Palmeiras ou Flamengo, pelo tamanho dos elencos que tem, vai ser muito fácil rodar aí. O Flamengo ainda tem uma competição a menos, não, perdão. Palmeiras tem uma competição a menos, né? Já caiu da Copa do Brasil. Então, para mim, fica entre esses dois, tanto o primeiro turno quanto o campeonato mesmo. E em relação ao Grêmio, da nossa pátio, eu li hoje ou ontem, já não sei, que o Filipão estava com problemas porque há ordenados dos jogadores que estão em atraso. É uma questão que também. Achas que a questão financeira faz com que o Grêmio esteja no lugar que está?
Com certeza, ajuda, né? Na verdade, eu acho que não é um caso Cruzeiro, é mais outros problemas antes, né? Mas sim, cara, ninguém quer jogar com salário atrasado, né? A situação do time já não é boa, a moral já é baixa, os caras ainda não estão recebendo, fica muito difícil para um técnico motivar, né, o time. Então, tanto a situação do Grêmio quanto a situação do São Paulo são críticas aí no Brasileirão, né? Só que o Grêmio tem um elenco muito bom. Se esse elenco aí jogar o que sabe, eu acho que dá para buscar, dá para não cair. Só que não parece que não consegue reagir assim o Grêmio, e essa questão de salários atrasados explica aí bastante sim o porquê, né? Yeah. Então, tu já tens tudo falado, certo? Isso, acho que o que eu Boa. tinha para falar era Ah, isso. Não, eu esqueci de uma que eu não diz. tinha. Final das Olimpíadas, Brasil e Espanha. Sim. Desculpa, é verdade. Fala-me, diz-me tudo. Bom, é aquela coisa, pode ser um jogo 2-2, pode ser um jogo 0-0, é muito equilibrado, né? Nível técnico. O Brasil tem muito jogador que já jogou na Espanha, conhece o estilo espanhol de jogar. A Espanha também já cruzou várias vezes com a seleção brasileira, não é nenhuma novidade para ninguém esse jogo. Só que é aquela coisa, se eu der um ambas, vai ficar 0-0. Para mim, muito provável de ser resolvido na prorrogação ou pênaltis, ou até de ser aquela vitória magra, né, para alguém ali com 60 minutos, alguém faz um gol e sai, né? Porém, a gente pega aí, mesmo com 6 jogadores da Euro, mesmo com o time que a Espanha trouxe, foi bem mais irregular a campanha do que a do Brasil. A Espanha perdeu, né, na fase de grupos, se eu não me engano, não perdeu, empatou. Tudo bem, assim, o Coisa também empatou, o Brasil também empatou, só que não perdeu nenhum jogo. A campanha do Brasil é mais consistente. Para mim, é um time mais dedicado a ganhar a medalha olímpica, mesmo a Espanha tendo levado aí a galera da Euro. Então, eu quero pegar esse handicap zero do Brasil. Ok. Como dito, né? Eu vejo bastante esse jogo indo para prorrogação, sendo resolvido aí. Eu também vejo e também acho que pode muito bem acontecer isso. Não tenho aqui o handicap. Handicap zero, qual é que é o odd? É 1,80. Ok. Eu vou deixar aí Sim. meia unidade também. Não vou muito Oh, pesado, não, uma final. Só para estar tá aí do lado mesmo da nossa eu acho seleção. que o Brasil tem mais maturidade a nível de jogadores, tem mais capacidade técnica, e se tiver naqueles dias em que eles estão todos virados para jogar a bola e para jogarem bem, eu acho que podem ser medalha olímpica, ok? Não... Vai que o Brasil cresce para a segunda Espanha igual cresceu para a Alemanha naquele primeiro tempo. Exatamente, é isso mesmo. Time para isso tem, né? Exato, Mas não vejo a Espanha a parar o Brasil, não vejo, agora sinceramente. sim, finalizei aí a minha parte. É Muito isso. bem. E eu vou falar sobre o campeonato português. Vai haver aqui uns jogos interessantes. Eu não vou falar de muitos para já, porque vão começar também esta semana. Hoje há um jogo que eu acho que vai ser muito interessante. O Vizela, que subiu de divisão, vai defrontar o campeão. Vai ser um jogo muito interessante. Eu arrisco, eu vou dizer uma coisa que não disse ainda a ninguém. Ontem, se tivesse ido aos planos, tinha dito. Na minha conta, eu coloquei um quarto de unidade, uma moeda, no ambas marcam. Porquê? Porque o treinador do Vizela conseguiu tirar todo o peso e só quer que os jogadores desfrutem. Quem tem o peso de fazer um bom jogo vai ser o Sporting, que joga em casa, é o primeiro jogo do campeonato, vai ter torcida lá, vai ter a claque não, já vai ter público, os jogos em Portugal já vão ter público.
há duas baixas importantes no Sporting, por isso, a minha moeda foi no ambas marcam, mas a minha aposta, e aquilo que eu dou de tipo, é over 2,5. Está a rondar uma odd de 1,75, 1,78, para mim tem valor o over 2,5. Depois temos outro jogo que também eu acho que vai ser muito interessante. Deixa-me só colocar aqui. Desculpa lá, deixa-me só pôr aqui. Eu nem pus aqui o jogo do Vizela com o Sporting. Que vai ser o jogo do Benfica, o Moreirense Benfica, que vai ser dia 7, vai ser amanhã. Eu vou só partilhar aqui para nós falarmos sobre este jogo. O Jesus já vem dizer que o foco neste momento é a Champions, onde o Benfica ganhou ao Spartak, mas vai jogar agora em casa, e por isso ele diz que o foco é no jogo da Champions. Óbvio, claro que o Benfica precisa de dinheiro, mas aqui as odds estão a 1,40 para o Benfica ganhar. Eu queria ver o handicap positivo, e deve estar mais alto do que isto, do mais 1,5 na VBET a 1,75 também. Ok? Peraí que eu olho. Quer que eu olhe? Mais 1,5 ou 1,25? 1,25, 1,91, 1,5, 1,72. Pois, estava aí. Eu mesmo assim, eu prefiro descer um bocadinho e vamos para 1,5. Porquê? Porque se tiver um gol de diferença, nós temos a nossa aposta ganha. Se formos com 1,25 só temos metade. Certo? Certo. Uhum. Então, eu prefiro ir no handicap mais 1,5 para o lado do Moreirense, com uma odd de 1,72, porque eu acredito que o Benfica vai ter algumas dificuldades em Moreira de Cónegos, é assim que se diz. Que é lá no... Que chique. Que chique, Moreira de Cónegos. Depois, e para finalizar, Porto Belenenses, outro jogo que vai ser difícil, apesar, e vou voltar e agora vou estar sempre, quase sempre nos handicaps positivos. Se tu puderes ver-me aí o Porto Belenenses, a odd para o handicap positivo do Belenenses, neste caso, o mais 1,5. Quanto é que está? 1,5. 1,5, 2,36. Boa! E o mais 2? Mais 2, 1,82. Oh, está lindo, pronto. Porquê? E volto outra vez a falar sobre isto. O Belenenses vai continuar na mesma matriz de equipa, a defender muito, a jogar muito na defesa e depois jogar em contra-ataque. É mais do mesmo. Vimos um Belenenses a jogar até contra o Roma, em que até marcou o primeiro golo. Sofreu, é verdade, perdeu, sim. O Porto está moralizado, ganhou 5-3 ao Lyon, depois empatou também com o Roma, mas foram jogos amigáveis. Agora é a contar, é a sério. Eu acredito que o Porto ganhe, sim, mas não acredito que o Porto ganhe por muitos. Por isso, lá está, volto outra vez a dizer, mesmo que ganhe por 2 golos, nós temos a nossa aposta devolvida, não passa nada. Não acredito no início de tempo, no início da época, em equipas a marcar muitos golos. Não, é assim, não, só, ainda por cima contra o Belenenses. Eu não estou a dizer que eles estão a jogar contra equipas muito fraquinhas, não é? O Belenenses já o ano passado mostrou que a defender é muito chata, é mesmo muito chato. É uma equipa que até joga feio. Eu sei que estás aí com uma camisola que é exatamente igual àquilo que eu digo. Essa camiseta é daquela equipa que também não joga nada bonito, ok?
Porque o Atlético de Madrid também o Simeone é mais o mesmo. O Petit é um Simeone ponto, em versão portuguesa. .pt, simeone.pt, mais ou menos. E por isso eu vou no handicap positivo para o Belenenses. E pronto, e mais não digo, para já é isso que nós temos, já vamos com 40 minutos de podcast, está ótimo, temos aqui muita informação, espero que voltemos a ter excelentes resultados, e hoje ainda vai estar no site do Blessed as dicas da Mari para os esportes. Quer dizer só do que vai ser? Vamos ter CBLOL de novo aí, agora já é playoffs, né? Então são 2 jogos só por final de semana. E aí já vai sair a análise completa lá para esse final de semana. Sabes que eu de LOL eu não percebo nada, porque eu só vejo aqueles bonecos a mandar. É que dá uma cena muito maluca. Você sabe que eu também não entendia nada. Eu tive que pegar alguém que, tipo, conhecia muito o jogo para ir me ensinando, tipo, como é que assistindo o campeonato para entender como é que as coisas funcionam, porque é muito complexo, muito complexo. Yeah. É muito mais do que o CSGO, porque muito, porque o CS né? Plantas bombas, há uns mapas em que eles não perdem porque estão a guardar dinheiro para comprar depois mais armas. Tem a questão da estratégia, né? Mas é muito mais simples a partir do momento que você entendeu ali a economia do jogo. Agora, o LoL tem campeão, então no começo do jogo, cada 5 vai escolher um campeão, e aí cada campeão tem suas particularidades, sabe? Além de tudo, tem que comprar item dentro do jogo, então também os itens que você faz mudam, o tanto que você mata aqueles bichinhos, né? Aqueles Minions, muda a sua força. Mano, é muito complexo, é muito complexo. Eu também achei dos esportes, acho que quem percebe de LOL eu acho que percebe qualquer desporto dos esportes, porque qualquer um eu acho que é mais fácil do que LOL. Realmente. Muito, muito complexo. Mas pronto, vamos lá no site, vai lá estar também depois a dica, e aproveitem e bora lá sacar uns gringos. Mari, obrigada pelo segundo episódio. Já sabem, escrevam nos comentários se gostaram, partilhem, coloquem um like, e dúvidas para a próxima jornada é só colocarem aí que a gente responde. Isso aí, eu que agradeço, né, mais uma vez estar aqui e pedindo para a galera interagir com a gente nos comentários. Uma boa semana para todos, bom final de semana e boas apostas. Tchau, fiquem bem.